Boa tarde a todos. Hoje vamos falar de diretrizes de segurança para adoção de área de trabalho. Eu sou André Luiz Alves, faço parte da célula de Compliance e LGPD aqui na HSBS. Então, sou profissional aí da área de segurança há mais de 15 anos. Então, tenho várias certificações em diversos fabricantes, em soluções como DLP, Data Loss Prevention, NAC, controle de acesso, endpoints, filtro de conteúdo URL, filtro de conteúdo SMTP, e participei de vários projetos, tanto em órgãos do governo como em grandes empresas, voltado na área de segurança e adoção de melhores práticas de governança, de gerenciamento TI, para melhorar o dia a dia dessas empresas. Então, espero que seja uma tarde bem proveitosa hoje para todo mundo, e vamos lá. Então, o primeiro comunicado que eu queria falar com vocês, né, é que, apesar que a gente vai mostrar no próximo slide uma surpresa que teve, mas a gente fez na semana passada, semana retrasada, um webinar que fala bem sobre como está esse momento, né, da LGPD. A gente viu aí que teve uma sanção, teve uma MP, né, pelo presidente da República assinado, que coloca a data, né, de início da LGPD para maio de 2021, e aí a gente colocou aí, a gente fez um webinar totalmente voltado a isso, né, explicando o que é um MP, o que é um projeto de lei, como os projetos de leis estão hoje, né, na visão do executivo e legislativo. Então, essa briga que está tendo então, o webinar está bem fantástico. Nesse próprio webinar, a gente coloca aí material de como fazer de ferramentas para fazer uma análise de impacto, templates para você colocar um plano de segurança dentro da organização. Então, tá bem legal. Então, convido vocês aí a conhecer esse webinar. E por que eu falei isso? Porque um alerta spoiler aí, né, que a gente tá, que hoje, dia 15 de maio de 2020, né, e por que isso? Porque assim como aconteceu no outro webinar, quer dizer, o webinar foi dia 30 e no dia 29 a gente soube dessa movimentação da MP. Ontem, no dia 14 de maio de 2020, né, foi aprovado um APL que prorroga as sanções para agosto de 2021. Problema, né? Que a gente, como a gente lembra, já tem uma MP que foi aprovada com a data. E aí a gente tem que entender como é que vai ficar essa visão do governo, visão da Câmara, visão do Senado para essas duas, essa PL e essa MP. Por quê? A MP ela tem que ser, né, sancionada com 60 dias, ela tem que ser aprovada por 60 dias e prorrogados por mais 60 dias, quer dizer, 120 dias. Então a gente está pensando aí que em caso ela fique escanteada, então em caso ela não ande, em caso não haja aprovação, a gente está falando de 29 de agosto. Então pode ser que, assim como a gente tinha falado, se não for aprovada a MP, a LGPD ela volta ao seu padrão, que estava anteriormente a MP, de agosto de 2020. Então a gente está num ambiente bem certo e por isso que é bom vocês irem lá no webinar e dar uma entendida de todo o patamar para vocês entenderem que ainda há possibilidade realmente a LGPD ela entrar em agosto de 2020. Mas vamos lá para o nosso webinar de hoje. Então, lembrando que aqui eu estou colocando sempre, né, o íconezinho aqui para vocês participarem do nosso quiz. Então acessem lá Kahoot, no final ou baixo o app, que vai ser um momento bem interativo aí conosco. Então tá aqui, ó, a gente vai estar em vários locais, esse íconezinho aqui para estar ajudando vocês no final. Então, o que acontece hoje, pessoal? Hoje a gente tem menos, né? A gente tem menos limites, mais dados e maior complexidade. Vamos falar muito hoje na palavra perímetro. Então, por que isso? Porque muitas, e a maioria das empresas entende que seus dados ou informações estão no perímetro que a gente chama de perímetro local, que sempre coloca e sempre fala
abaixo das asas, né? Ali embaixo das asas. Então eles imaginam que que acontece? Tudo que eu preciso de segurança, preciso ter de segurança, eu fecho esse perímetro e eu estou seguro. Só que o momento Covid, ele mudou tudo isso, né? Então, as informações hoje estão espalhadas em todos os locais, em várias nuvens, em vários computadores diferentes. A gente viu aí que o volume de funcionário remoto aumentou rapidamente nos últimos 2, 3 meses. Então, as equipes aí de TI e de muitas empresas tentaram descobrir como sua infraestrutura e tecnologia seriam capazes de lidar com o aumento de conexões que teve aí de uma hora para outra. E isso foi muito rápido. Então, a gente saiu, né, de uma era, digamos, eu falo muito Silvio Meira, né, que nesse momento pós-Covid, teve muita empresa que saiu da década de 90 e foi para os dias de hoje em um mês, porque a transformação digital teve que ocorrer. A transformação digital teve que existir. E aí eu comecei a ter vários problemas, porque eu comecei a ter que prover soluções que atendam esse ambiente remoto de um dia para a noite, sem planejamento, sem entender o que é que precisaria fazer. Então, a gente viu muitas e muitas pessoas falando que tiveram que entregar desktops que nem uma vistoria se aquele desktop tinha arquivos ou não, e colocar na máquina, ia colocar essa máquina na casa do funcionário. Então, tudo isso, né, contribui para o que a gente está falando. Então, foi um momento muito novo. E a gente colocou esse momento com duas vertentes. Então, nesse slide Covid-19 e privacidade, a gente vai falar primeiro no momento durante o Covid. Foi exatamente o que a gente estava falando, que houve uma transformação digital enorme, então houve um impacto, né, nesse dia a dia das empresas. Depois, teve uma migração sem planejamento nenhum para esse ambiente home office. Então, o que é o ambiente home office? Então, é você começar a trabalhar de casa, sair da sua empresa e tudo que você precisa para entregar produtividade está na sua residência. Então, primeiro, as infraestruturas não estavam preparadas para isso. Imagine que eu tenho um firewall que o fluxo da minha configuração era todos dentro da minha empresa saindo para a internet. Agora eu tenho um ambiente dentro da minha organização não preparado que todos na internet estão indo para a minha empresa pegar essas informações. Por quê? Porque agora está todo mundo em sua residência. Então antes era 50 pessoas saindo por um firewall, agora é 50 pessoas entrando por um firewall e buscando informações dentro da organização. Então, nem sempre a infraestrutura estava preparada para isso. A gente fala aí de arquivos anywhere, quer dizer, arquivos em todos os lugares. Então, trouxe o quê? Uma falta de segurança na distribuição dos arquivos dentro da corporação. Por que isso? Imagine que antes, quando a gente falou lá de perímetro, lembra aí a parte de perímetro? Todos os arquivos, eles estavam onde? Eles estavam debaixo das asas da empresa. Então, todos os arquivos, aí quando a gente fala da LGPD, a gente fala de arquivos pessoais, mas quando a gente fala de arquivos corporativos, que a gente fala arquivos financeiros, faturamento, tudo isso, ele estava à disposição dentro da organização. E agora, o que está acontecendo? Agora eu estou acessando meu RP, sei lá de que forma, eu estou não conseguindo imprimir na minha impressora, e aí o que eu faço? Que eu preciso de uma assinatura, eu vou lá e tiro um print. Então esse print, ele vai para onde? Ele vai para o Zap, do Zap ele vai para a tua nuvem particular e acabou. Perdeu. A empresa nesse momento perde todo o controle de onde aquele dado estava. Por que eu estou falando isso? Porque aquele relatório é uma informação que estava dentro do banco de dados da empresa, que tinha nome de pessoas, tinha CPF de pessoas, tinha RG de pessoas, tinha vários outros elementos que vão identificar uma pessoa que precisaria, no momento pós-Covid, ter esse cuidado. Acabou, eu não sei onde é que está mais. Então,
quando a gente começar a prover esse tipo de segurança, eu não vou saber mais onde está esse arquivo, não vou conseguir mais mapear esse arquivo, eu não tenho mais controle nenhum sobre esse arquivo. E aí vem o segundo momento, que a gente chama momento pós-Covid. Esse momento é um momento que a gente tem que refletir bem, falar bem sobre isso, principalmente por quê? Principalmente porque a gente sabe que quem não se planejou e que passou por essa transformação digital, muitas vezes teve uma diminuição grande no quadro de funcionário. E na hora que eu provi, lembra, um home office de uma forma degradada, de uma forma não planejada, eu não sei como aquele funcionário que vai estar recebendo aquele desktop que eu falei no exemplo anterior, usou, copiou ou arquivou os arquivos de dentro da organização. Então, eu estou hoje fazendo a demissão remota, eu estou hoje mandando pessoas sem nem passarem na empresa, sem nem devolver de vez em quando um HD, um pendrive, só desligando essa pessoa, e a gente não sabe como vai ficar esses arquivos. Então, isso é um alerta e um grande alerta do que vai acontecer. O momento pós-Covid ele vai ter que ser, né, de volta. Então, a gente vai ter que ter a centralização novamente dos arquivos. E como eu vou conseguir mapear esses arquivos depois de eu ter feito uploads para a nuvem, de eu ter copiado para HDs internos, para pendrive, para enviado para impressoras, assim, impresso dentro da organização, onde parentes, onde de vez em quando uma pessoa de entrega está passando e vê lá informações de empresa. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta que como é que eu vou voltar e como é que eu vou conseguir mapear esses dados nesse momento pós-Covid. E aí a gente tem que ficar atento, né, por último, aí, às legislações. Queria lembrar que eu sei que a LGPD ela não entrou em vigor, mas como a gente começou a falar e falar tanto da LGPD, a gente acabou lembrando que várias e várias legislações, ele tem sua camada e fala sobre privacidade. Desde da Constituição, no artigo 5 lá, ele já tem a menção, né, da parte de privacidade do usuário, do cidadão. Então, quando a gente fala aí na parte de privacidade, quando a gente vê essas multas que está acontecendo muito na mídia, nada é pela LGPD, até porque a LGPD não entrou em vigor. Muitas são pelo Código do Consumidor. Então, quem se sentir lesado, ele pode ir lá. Então, isso fica essa dica para vocês. Eu trouxe alguns, e vai ser um pouco rápido aqui só para a gente mostrar, mas só para o momento de cultura aí, de a gente trazer conhecimento. Saiu agora, né, há pouco tempo, dia 23/4/2020, no jornal O Valor. Eu trouxe umas pesquisas boas nesse sentido, onde foi pesquisado aqui 375 empresas brasileiras durante o processo de epidemia. E aí, vamos lá, houve dificuldade em implantar o home office com Covid. Então, vamos lá entender. Houve dificuldade em implantar? Olha que legal. Não houve dificuldade em implantar. Não foi indústria 64%, comércio 70% e serviço 75%. Mas só que os outros setores, o terceiro setor, o que aconteceu? 50 e 50. Qual a maior preocupação? Esses 50, esses 24, esses 30 e esses 35, que é uma grande parcela, eles vão estar demitindo, porque eles não conseguiram fazer esse processo de transformação, eles não estão conseguindo entregar produtividade, porque eles não estão conseguindo acessar os sistemas dele corporativos. Eles tiveram dificuldade em implantar um home office. E aí, as novas práticas de home office adotadas permanecerão após. Isso aqui que foi um gráfico muito bom. Ó. Sim, porque quem adotou, que está nessa área aqui, viu que está entregando produtividade. Então a gente vai ter um novo momento nesse pós-Covid. E pequenas empresas. Então, as pequenas e médias empresas que adotaram novas tecnologias para o home office devido à crise do coronavírus. Então, quem foi que adotou? Praticamente 50%. Então, falta 7% aqui para ter a metade entender o que era para ser feito. Então, as pequenas empresas adotaram, né, novas tecnologias, adquiriram novas tecnologias para entregar essa parte de home office.
E aí, quando a gente coloca quem adotou novas tecnologias para home office por setor, então, claro, o setor de TI dominante, tá vendo? Mas veio aí, ó, alimentação e hotelaria, serviços financeiros, marketing e comunicação, setor extremamente afetado com isso, e aí viu que eu consigo entregar isso com produtividade, porque nesse momento o Covid, marketing está sendo a ascensão e RH eu chamo, né, que está sendo muito requisitado, e aí comércios e vendas. E aí vem o que o senhor Antônio falou ontem, né? Isso foi interessante, que é exatamente, ó, equipamentos usados para trabalhar remotamente. E infelizmente, de vez em quando, né? 49%, metade, são aparelhos pessoais que as pessoas estão usando para trabalhar de forma remota. E quem não costumava praticar home office antes do coronavírus, então 55% das empresas. Por último aqui, em termos de gráfico, né? Eu queria mostrar aqui, então, ó, principais orientações que as empresas estão dando para a área de home office. Então, primeira, né? Adoção é ferramenta de trabalho remoto. Só que eu queria, e por isso que eu coloquei, a gente tá aqui para vocês verem, né? Então, tem várias outras, mas eu elenquei aqui outra que é a política especial de segurança. O certo era isso aqui estar praticamente paralelo a isso aqui. Porque eu não posso entregar uma ferramenta e não dizer que a gente tem política de segurança. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas empresas não têm política de segurança. Então, a política de segurança é extremamente necessário para esse uso indevido não se estender. Bom, o que é que a gente fala quando a gente fala, e agora a gente voltando e falando sobre LGPD? Então, no capítulo 7 da lei, ele tem duas seções, seção 1, seção 2. A seção 1 exatamente fala, e é por isso que eu quero endossar, porque tudo que a gente vai estar falando hoje aqui, a gente vai estar dizendo que não é só por falar, está na lei. Então, a lei está pedindo, a lei está, no caso, obrigando, que a lei obriga as empresas a serem aderentes ao que ela pede naquela legislação. Então, ó, na seção 1 fala de segurança e sigilo. Então, ele tem, claro, o arquivo 46, 47, 48. Eu peguei os dois aqui para a gente ter uma ideia. Então, ele diz aqui no 46, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger dados pessoais de acesso não autorizado. Então, está na lei. A lei está dizendo que o que é o agente de tratamento? As empresas, elas devem adotar medidas de segurança. E aí, no 49, ó, os sistemas que são utilizados para o tratamento de dados pessoais, então, qualquer sistema que eu use, qualquer sistema da organização que eu use, que eu trate dado pessoal, deve ser estruturado de forma a atender os requisitos de segurança, ó, aqui, ó, esses requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas. E quais são esses padrões de boa prática que está aqui na seção 2? E aí eu coloquei, ele tem vários artigos, mas eu coloquei alguns pontos do artigo 50 para a gente entender que quando uma empresa fala, poxa, você deve ser aderente à LGPD e você tem que estar em compliance com a LGPD, e aí você entende que, de vez em quando, eu não falo muito isso, né? A pessoa diz, você tem que ter isso. Não, a LGPD não diz que você tem que ter isso ou aquilo. Ele diz que você tem que seguir o que está na lei lá. E aí, ó, um ponto que a gente está falando, no inciso 2 aqui do artigo 50, implantar um programa de governança e privacidade. Que é isso? Um plano de adequação. E que seja aplicável a todo o conjunto de dado pessoal sob o controle da independência. Independente do modo de como ela faça essa coleta. Ele tem que ter esse programa de governança. Seja adepto à estrutura, à escala e o volume. Quer dizer, não, eu tenho uma empresa pequena, eu pego pouco dado. Não, independente. Você tem que prover. Contar com um plano de resposta a incidente. Então, se eu não consigo, a gente vai ver no final da apresentação, uma ferramenta exatamente sobre isso. Se eu não consigo metrificar e ter a informação de que houve um dado vazado e eu não tomei a remediação, quer dizer, eu não tive a evidência, o nomezinho que eu vou falar hoje também, a evidência dessa remediação, eu também estou contra a lei. E por fim aqui, falando lei, a gente começa aí no nosso artigo, seja atualizado constantemente com base na informação obtida. Então, não é só ter a ferramenta, eu preciso monitorar ela e essa monitoração ser periódica. Então, não é só eu ter um antivírus, ter a console do antivírus e pronto, instalei em todo mundo, acabou. Não, eu tenho que
ver se esse antivírus está atualizado, como o Juan falou, muito bem falado na terça ou quarta. Então, eu preciso ter esse antivírus atualizado, eu preciso que esse antivírus esteja escaneado, eu preciso ter esse controle, quer dizer, um relatório de tudo que foi escaneado, dos problemas que tiveram. Quer dizer, eu escaneei 100% e 4% deu problema. Então, o que foi que eu fiz com 2%? O que foi que eu fiz com 3%? Qual a ação? E isso tudo ser documentado, porque, como eu falei, eu preciso de evidência. Quais são as etapas de melhorar essa proteção? Primeiro, eu preciso descobrir. Eu preciso, né, descobrir e-mails, em bancos de dados, em logs, em mensagens instantâneas, em todos os meus documentos, descobrir onde estão esses dados pessoais. Eu preciso gerenciar isso. Ele está no parado, em repouso, ou ele está em movimentação, em trânsito. Eu preciso ter governança desse dado. Eu preciso entender como esse dado está trafegando dentro da minha organização. Porque eu preciso classificar esse dado. Eu preciso entender o que é um dado para mim, pessoal. Qual é esse dado que identifica? Eu preciso classificar ele como uma sensibilidade. Esse dado é um sensível. Esse é um tipo de dado pessoal, um tipo de dado corporativo. Então, eu preciso entender qual tipo de dado. Eu preciso proteger esse dado. Esse é o maior ponto. Então, eu preciso, em algum momento, prover criptografia. Então, eu falo muito, né? Hoje a gente tem várias ferramentas de antivírus que dentro da console de antivírus ele já tem essa funcionalidade de criptografia, então ele centraliza essa chave. Então, em vez de eu ter cada computador ter sua chave e ser passível do próprio usuário perder, eu centralizo essa gerência dessa chave na console, e isso aí é um ponto extremamente interessante. Então, ó, eu preciso ter entendimento do meu risco. Eu falo muito disso, né? O gerenciamento da identidade é um pilar extremamente necessário. Eu preciso ter segurança. A lei pede lá exatamente a parte de análise desse impacto. Eu preciso ter um monitoramento e eu preciso detectar se está havendo alguma violação desse meu dado dentro da minha organização. Mas nada disso é possível se eu não tiver o que a gente chamou lá de evidências. Eu tenho que ter esse relatório, eu tenho que ter relatório de tudo que está acontecendo, eu tenho que ter o registro que está acontecendo, de quanto tempo eu vou reter isso aí, qual foi o meu terceiro que acessou, o que o meu fornecedor de nuvem está entregando. Então, tudo isso eu preciso ter relatório para eu colher essas evidências. Então, quais são as diretrizes de segurança que a gente fala hoje, né? Então, há um desafio em poder configurar suficientemente, né, a segurança em um ambiente remoto para impedir exatamente que cybercriminoso ou algo comprometa esses dados. E aí inclui o quê? Primeiro, acessibilidade direta. Então, eu preciso, claro, ter uma acessibilidade direta à minha aplicação, mas eu preciso prover segurança. Então, quando eu estou falando disso, a gente está implantando muito hoje nas organizações, né, até para um conceito de informações, uma funcionalidade que a gente chama de PTA, que é o Pass-Through Authenticator. E o que é isso? Então, eu vou ter acesso direto à minha aplicação, mas eu só vou ter acesso direto das 8 às 18. Porque também tem as questões trabalhistas. Então, acessar o meu e-mail, acessar os arquivos que já estão no SharePoint, eu só vou poder fazer isso no meu horário de expediente. Para futuramente, próprio, isso é um benefício para a empresa, o próprio funcionário dizer que depois do expediente acessava e tinha acesso aos e-mails e arquivos. Então, eu posso prover esse acesso, mas eu posso prover esse acesso de forma segura e de forma coordenada. Análise de vulnerabilidade e patch, como o Santana falou ontem, fantástico. Então, queria até lembrar isso aí, fazer um linkzinho. Lembra do final, vai falar do quiz e vai mencionar isso. Então, muitas ferramentas estão em end of support, quer dizer, fim do suporte. Então, end of support, fim do suporte. E estão expostos à vulnerabilidade. Então, a gente está aí com o Windows 2008, Windows 7 2008, Windows 7. Então, na hora que eu coloco e deixo, não planejei, deixo uma ferramenta dessa dentro da organização, eu estou sendo passivo, né, em trazer vulnerabilidade para minha organização. Então, a gente tem que prover proteção a essas informações. Uma forma de prover isso é um segundo fator de autenticação. Então, a gente está implantando muito o MFA, que é o Multi-Factor Authentication, que é a autenticação multifatorial, lembrem-se disso. E, claro, a gente precisa ter o controle, a auditoria e o registro de todo o acesso remoto que está sendo feito na organização. Eu não estou dizendo isso porque eu estou falando isso porque eu quero só vender, não.
A LGPD, ela menciona isso. Então, quando a gente fala algo, a gente gosta de mencionar a lei para dizer que tudo que a gente está falando aqui está sendo baseado no que a lei está pedindo. Então, no artigo 47 da lei, os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases, né, do tratamento, obriga-se a garantir a segurança da informação prevista na lei em relação aos dados pessoais. Então, quando a gente fala de acessibilidade direta a sistemas, a gente tem que dar esse acesso, mas prover esse tipo de proteção. Então, antigamente, né, a gente, ou assim, praticamente a gente viu hoje, né, nesse movimento aí, muita gente usando não puderam, digamos, fazer essa alteração com rapidez suficiente e aumentar a capacidade aí de trabalho e acabaram usando lá o antigo TS, né, que é o RDS, né, que hoje a gente chama de RDS, que é o antigo TS, né. Só que o que acontece? Para eu levantar um TS, eu estou mostrando aqui, eu preciso de uma infraestrutura. E essa infraestrutura, de vez em quando, pela rapidez que foi feita, eu tenho que fazer de uma forma muito rápida. Eu tive que fazer de uma forma muito rápida. Eu tive que criar, ó quantos servidores. Servidor de licença de TS, porque todo TS, né, eu preciso de uma call de acesso àquele TS, eu preciso de call de todo o processo de licenciamento, como o senhor Antônio falou ontem. Eu preciso dos hosts, eu preciso de um servidor só para acesso, um servidor de gateway. Eu preciso disso tudo, de um storage para guardar essas informações. Então, tudo isso aqui precisa, cada itemzinho desse precisa ser configurado de forma correta. E aí, cada coisinha dessa, eu tenho que entregar não só o que está aqui explícito, mas eu preciso entregar toda a parte de perímetro. Que eu falo de perímetro, eu falo da base do iceberg, que é o meu firewall bem configurado para essas conexões que vão vir. Eu preciso de cada servidor desse ter endpoints configurados, porque a gente vai ter pessoas acessando, né, abrindo minha área e copiando ou escrevendo alguma coisa com esse tipo de acesso. Então, tudo isso precisa, né, ser estruturado. E fora isso, todos os patches de atualização que são necessários para cada servidor desse estar atualizado com sua atualização, digamos, diária, né? O que a gente está usando hoje para os clientes HSBS? Então, não é uma solução nova, mas é uma solução que deu um boom tremendo agora, né? A gente está focando aí nossos esforços em ajudar todas as empresas que estão nesse momento com dificuldade de implantar essa área de trabalho remoto. Então, a gente está ofertando exatamente o Windows Virtual Desktop, que é o WVD. Por que isso? Por causa da facilidade. Então, a gente está com pouco tempo e eu preciso entregar algo seguro ao ponto de eu criar um perímetro em uma nuvem. Então, o que é o WVD? É um conceito que a gente chama de plataforma como serviço, mais um conceito de infraestrutura como serviço. Então, imagine tudo que tem lá, deixa eu voltar aqui, tudo que tem aqui dentro do RDS sendo disponibilizado como uma plataforma. Então, eu vou lá e chamo essa plataforma e ele já vem com tudo configurado, com as melhores práticas, com a melhor segurança que a Microsoft hoje já entrega para o mercado. E aí, qual a maior diferença? Eu vou criar essa imagem, vou entregar esse aplicativo e vou configurar os acessos dos usuários. Então, eu consigo, e aí eu mostro aqui, eu consigo ter uma gerência compartilhada dessa informação junto com o meu fornecedor. Então, ó, a parte de computação, a parte de armazenamento, a parte de rede, tudo isso, em vez da empresa estar disponibilizando uma pessoa para monitorar a rede, uma pessoa para entender de histórias, de outra pessoa para entender de aplicação, a Microsoft ela vai dividir esse custo com você e vai começar a gerenciar todos esses elementos, né, para a sua empresa. Assim como aquela parte que a gente mostrou lá de gerenciamento, de gateway, de broken, tudo isso que dá o acesso ao usuário à aplicação vai estar o quê? Gerenciada pela Microsoft. E aí vem um ponto que eu gosto de falar muito, e é um diferencial tremendo. Eu não gosto de falar da concorrência, mas assim, eu gosto sempre de elencar qual funcionalidade, né, a gente está mostrando aqui que é realmente diferencial. E
a parte maior de diferencial é a experiência do usuário. Primeiro por quê? Primeiro que no TS ou no VDI normal, o que é que eu vou entregar? Eu vou entregar uma experiência de servidor. Muitas vezes a pessoa vai acessar lá o próprio servidor. E aqui no WD eu tenho experiência que a gente chama de Windows 7, de Windows 10 multi-sessão. E o que é essa experiência? Vamos lá falar um pouco dessa experiência. Essa experiência, pessoal, é fantástica, porque imagine que no VDI normal, cada usuário desse, eu preciso criar uma VM com Windows 10 ou Windows do Server para ele acessar. Cada um vai ter uma máquina. No WVD, não. WVD eu vou criar uma máquina Windows 10 multi-sessão e várias pessoas podem estar acessando essa máquina ao mesmo tempo. Então, cada um com seu perfil, cada um com seus arquivos, tudo em ambiente separado. Então, o que acabei de criar? Acabei de criar o perímetro do perímetro. Eu acabei de criar um perímetro corporativo e um perímetro pessoal para todo mundo trabalhar. E como o Thiago falou, e aí vem um benefício fantástico, que a gente está entregando muito dentro desse próprio pacote o VDI junto com o Microsoft 365. Então, por que isso? Porque na hora que o acesso, quando eu falo de acesso do WVD, estou dizendo de um acesso que eu vou criar um perímetro, quer dizer, a pessoa, ele pode abrir um browser no Linux, ele pode abrir um browser no Mac e ter acesso ao seu desktop Windows 10, a cara do Windows 10. Ou melhor, ele pode abrir o iOS, ele pode abrir o Android e ter um Windows 10 dentro do iOS e do Android. E quando a gente coloca isso junto com o poder do Microsoft 365, onde esse poder vai trazer toda a produtividade do Office 365, então todos os arquivos da empresa vão estar no SharePoint, todas as mensagens da empresa vão estar no Outlook Online, todas as atividades de gerenciamento de projeto vão estar no Planner. Então, tudo isso, todas as informações da empresa, todas as comunicações vão estar no Teams, tudo isso vai estar em um ambiente que, primeiro, vai ter gerenciamento de identidade. Então, eu vou gerenciar essa identidade com o single sign-on, com multifator de autenticação e, como o Thiago falou, e aí eu lembro esse pontinho aqui, ó, com acesso condicional, tá? Muito bem falado com o Thiago. Eu vou começar a gerenciar dispositivos. Então, como a gente falou aqui, o Microsoft 365 ele traz o poder do Office 365, a atualização, quem tiver o Windows 7, 8 e 8.1 pode atualizar para o Windows 8, ou Windows 10, desculpa. Eu vou ter o gerenciamento de dispositivos e eu vou ter várias ferramentas que vão entregar a esse meu documento que está dentro da AVD, segurança, monitoramento e governança desses dados. Eu estou falando de soluções que eu posso, dentro do SharePoint, ter DLP, quer dizer, DLP, Data Loss Prevention, né? Evitar que, digamos, se alguém pega um arquivo do SharePoint e envie para um domínio que não é da minha organização, opa, envie, mas notifique ao gerente, ou bloqueie e notifique ao gerente dele. Então, tudo isso eu posso estar fazendo num ambiente controlado. E aí, exatamente a próxima imagem mostra isso, e então criei um perímetro. Olha aí, eu criei um perímetro dentro da minha organização. Então, ó, eu posso, isso aqui é a console do WVD, então eu posso criar, ó, aplicações que a gente hoje usa. Eu posso, se eu não quiser usar, né, eu quiser abrir o Excel e só usar o Excel, só o aplicativo Excel, isso aqui pode ser um Excel, mas pode ser um SAP, pode ser um Salesforce. Então, para o cliente, ele vai clicar no ícone onde ele tiver, mas por trás disso, vai ter isso aqui, ó, pessoal. Por trás daquele ícone que a gente clicou, opa, vai estar tudo isso aqui. Aí, quer dizer, ele clicou no ícone, mas eu vou ter tudo isso que a gente está falando aqui, ó. Eu vou ter todas essas ferramentas, quer dizer, todos os servidores que são necessários, todos os hosts que serão necessários, mas para o meu usuário, isso vai ficar o quê? Transparente. Vai ficar totalmente transparente. Ou eu posso clicar aqui em desktop virtual, na hora, ou aqui no caso, que são duas coisas diferentes, porque eu trabalho aqui com laboratório, aqui com ambiente corporativo, mas na hora que eu clico em desktop virtual, vai aparecer um Windows 10
Isso aqui, se eu abrir via browser, se eu abrir no próprio aplicativo de RDS, vai aparecer um desktop virtual para mim, isolado do meu doméstico. Então, eu vou estar no meu é, notebook pessoal, mas com toda a segurança e um perímetro do meu ambiente corporativo. Eu não vou conseguir misturar o pessoal com o corporativo. O corporativo ele vai estar totalmente isolado. Vamos lá. Artigo 6. E aí vem outra coisa que eu queria falar. Então, a responsabilização, no 10º, ele diz responsabilização, prestação de conta. É responsabilidade de quem? Do agente, a adoção das medidas e é necessário a comprovação dessas medidas para a proteção desses dados de forma eficaz, pessoal. Então, quando a gente fala e coloca esse ambiente exposto para todo mundo ver, sem firewall, sem disponibilização, sem antivírus e de uma forma que possa ser disseminada, quem é responsável é a empresa. Quem é responsável não é o usuário que vazou o dado. Quem é responsável é a empresa. E aí vem, porque eu gosto de falar muito isso, né? E quando a gente fala de nuvem, e a gente fala muito de nuvem aqui, quando eu tenho um ambiente que a gente chama um ambiente local, o on-premise, tudo isso é gerenciado por quem? Pela organização. Mas à medida que eu vou, e a gente vai ver no próximo slide, mudando para três modelos que existem na nuvem, que é Infrastructure as a Service, quer dizer, infraestrutura como serviço, Platform as a Service, que é plataforma como serviço, e Software as a Service, que é software como serviço. Então, à medida que eu vou subindo, eu vou diminuindo a responsabilidade, o risco, a gestão de risco, que é compartilhada, vai sendo menos de você, da empresa, e mais do fornecedor, que é a Microsoft. Então, quando eu falo de um DR, eu estou falando de quê? De infraestrutura como serviço. Quando eu falo, por quê? O que é infraestrutura como serviço? Quando eu pego uma máquina que está aqui e coloco uma máquina na nuvem. Então, quando eu falo de plataforma como serviço, um pouco de WVD. Então, digamos, quando eu quero pegar um banco de dados e colocar ele na nuvem, disponibilizar para o meu RP, eu estou falando de plataforma como serviço. Quando eu estou falando de WVD, eu estou falando dessas três ferramentas ao mesmo tempo, naquele modelo que eu falei lá. Por quê? Eu tenho um conceito de plataforma como serviço, que eu vou, o pacote já está todo pronto e só preciso configurar uma VM, que vai ser infraestrutura como serviço, e vou usar dentro dele o Microsoft 365, que é um software como serviço. Então, nesse conjunto, eu consigo entregar o quê? As três soluções, né, os três conceitos em uma única solução. Isso é bom porque, e aí vem um ponto interessante, porque, como eu falei, existe uma responsabilidade, que é uma responsabilidade... Opa, pessoal, me deem só mais 10 minutos, por gentileza. A gente finaliza a minha apresentação e a gente já vai para o quiz, tá? Desculpa só essa demora aí rapidinho. A Adriana vai me matar de novo, mas obrigado pela disponibilização aí. Só porque algumas coisas são bem legais que a gente vai falar ainda. Então, primeiro, esse é um ponto de atenção. O que é responsabilidade compartilhada? Então, aqui tem um quadrozinho de o que é responsabilidade da empresa e o que é responsabilidade do fornecedor. Como vocês estão vendo aqui, praticamente só a classificação e responsabilização, claro, é a única que em todas as plataformas é só e somente do cliente. Mas em todas as outras, como cliente, proteção, identidade, controle de acesso, controle a host e até segurança física, claro, né? Todas tem, em um momento, o fornecedor ele vai estar como responsável. Então, como a gente viu lá, não é só a gente mostrar, não é só a gente dizer que tem isso. A gente precisa comprovar. A gente mostrou naquele último webinar lá, e que no ambiente Microsoft 365, Thiago falou muito desse Microsoft 365, hoje é um dos poucos, eu não posso dizer o único, porque eu não pesquisei ainda, mas a gente sabe que praticamente não tem, porque a maioria ele traz matriz de responsabilidade e relatório de comprovação voltada a GDPR. O Microsoft 365 ele já tem aqui todo o compliance para a certificação LGPD. O que é a certificação LGPD? É que eu certifico, eu audito
que em todos esses, e aí ó, em português, em todos esses controles, o meu ambiente que está dentro do WVD, que todos os documentos estão no SharePoint, todos os e-mails, os arquivos que estão no e-mail, todas as conversas que estão no Teams, todos os arquivos que estão no OneDrive, eles estão seguindo os controles estabelecidos pela LGPD e tem como eu demonstrar essa adoção. Outro ponto, a gente ainda não tem para o Azure, mas eu consigo o LGPD, mas eu sei que já está em release. Para ser exato, o LGPD não entrou em vigor ainda, né? Por isso que saiu, ia estar muito novo esse LGPD para o Microsoft 365. Mas eu tenho também no Compliance Manager, olha esse nome, Compliance Manager, que é essa ferramenta, acabei que passou batido de falar, desculpem, essa ferramenta que vem dentro do Microsoft 365, eu consigo o quê? Ver se meu ambiente Azure, ele está aderente a uma norma, uma legislação, como a ISO, como o próprio GDPR, e aí eu fazer o meu levantamento baseado na ISO 27001 e mostrar que todos os controles da ISO 27001, aqui ó, acesso, gerenciamento de ativo, comunicação segura, todas essas, eles estão sendo aderentes, estão sendo entregues pela minha organização. Por que a gente fala isso? Porque no artigo 6, que foi esse artigo aí que eu errei no slide anterior, peço mil perdões, né? E aí a gente está entrando no final aí da apresentação. A gente tem uma responsabilidade que ele coloca que segurança é a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado, de situações acidentais, ilícita de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então, quando ele diz que quando a gente tem que prover segurança, ele coloca que prover segurança é entregar esse ponto aí. Então, as empresas, e aí, claro, a gente sabe que é muito lindo a gente falar de um acesso remoto para quem tem um ambiente fechadinho com WVD. Mas para quem não tem, para quem tem um ambiente que tem uma proteção híbrida, que aí eu tenho N fatores rodando, eu coloquei esse mundo, eu não tenho um RDS, mas eu tenho internet das coisas, a pessoa acessa do veículo minha informação, eu tenho hoje cidades inteligentes que pegam, captam informações da minha empresa, eu tenho parceiros, eu tenho uma cadeia grande de pessoas, de suprimento, eu tenho o dispositivo. E aí vem, né, o desafio grande que a gente tem em prover um SOC. O que é um SOC? Security Operations Center. Quer dizer, colocar uma central de segurança dentro da minha organização. A gente sabe como isso é dificultoso. Principalmente porque problema de implantação, o volume de alerta que é barulhento e acaba que muito alerta a gente não consegue e acaba que passa batido, a gente não tem um conceito de ITIL implantado, não tem gerência de serviço, falta de automação é um fator extremamente importante de a gente falar disso. E aí, claro, a quantidade hoje que tem de cybercriminosos e soluções sofisticadas de ameaça é muito grande. Então, queria apresentar a vocês hoje, né? E praticamente a gente está sendo o primeiro do Nordeste a apresentar assim de uma forma em um webinar o Microsoft Azure Sentinel, né? Então, o que é o Sentinel? Então, é uma ferramenta de CIEM. Então, a gente sempre fala de CIEM como correlacionador de log. Então, ele começa a coletar informações em todo lugar. Ele detecta através de inteligência artificial e machine learning. E ele tem centros de respostas e até faz investigações guiadas por inteligência artificial. Um ponto bom é que quem tem hoje Microsoft, ou o que agora, né, o Office 365, que vai mudar para Microsoft 365, quem tem Microsoft 365, ele consegue ingressar essa parte de forma gratuita e você paga ele de uma forma pelos dados que você vai estar consumindo. Então, é um serviço que é um serviço bem legal para esse sentido. Eu não gosto nunca de falar de, essa ferramenta é ruim por isso. Eu gosto sempre de elencar as coisas boas de cada ferramenta que a gente entrega sem falar o que a concorrência tem. E uma das coisas boas que essa ferramenta entrega e que é muito diferencial
e anotem isso, esse nome é a parte de SOAR. E o que é SOAR? É a orquestração, exatamente, de análise de resposta. Então, eu consigo, por automação, dizer, imagine que eu tive várias atividades de comprometimento de senha. Quer dizer, eu fui lá e alguém acessou andré.alves@hsbs com 10 senhas ao mesmo tempo e ficou lá tentando. Ele vai, na mesma hora, o que é que vai fazer? Ele vai entender que aquilo é um ataque e vai colocar aquele usuário como um usuário em potencial risco e tomar alguma ação para aquilo ali. Então, eu consigo fazer todo esse mapeamento de como esse risco aconteceu e como esse risco pode estar comprometendo meus negócios. Então, ó, a maior diferença dele é exatamente isso. Então, quando a gente fala de CIEM, e aí anotem esse nome, eu tenho um gerenciador de evento e informações de segurança, e quando a gente fala de SOAR, eu tenho uma resposta automatizada e orquestrada da minha segurança. Exatamente. Eu correlaciono logo, beleza, muitas fases. Mas eu correlacionar logs e tomar ações baseadas em inteligência artificial, machine learning, daquela ação, é pioneiro, pessoal. Então é isso que eu queria passar para vocês. Então, ó, ele se integra, então ele hoje está lá em cima. Eu tenho, claro, quem tem o Microsoft 365, ele tem o Microsoft Security Center, mas ele consegue ser um plus, porque ele não só é para a Microsoft, ele consegue concatenar com todas as soluções hoje, digamos, as maiores soluções do mercado. Então, faros de N fabricantes, device de N fabricantes, nuvem de N fabricantes, eu consigo ter uma flexibilidade muito grande de configurações, e aí, como eu falei, mesmo tendo um ambiente híbrido, eu consigo prover segurança nesse momento de pandemia. Esse slide aqui eu vou passar, mas depois eu vou deixar para vocês, só para dizer que realmente a ingressão dele é menor, porque você pode usar à vontade, você contrata, eu quero 100 GB, eu quero 200 GB de log que vai ser armazenado, e você pode usar aquilo ali, 1 tera, e você pode usar aquilo ali da forma que você quiser, da forma que você bem entender. Desculpa, como eu disse, 10 minutos, era isso. Então, lembra aí da complexidade que a gente falou. Então, a ideia que a gente começou falando era essa ideia, e a ideia que eu quero que vocês acabem esse webinar é essa imagem. Então, o futuro, né, você usando aí nossas soluções, é que independente desse perímetro, você vai estar seguro. Então, essa é a maior mensagem que a gente quer passar para vocês. Então, queria agradecer, mostrar a vocês aí, hoje a gente está com um portfólio grande aí para endpoint, com Sophos e Bitdefender. Parte de backup, a gente está trabalhando com Vim e Cloudberry. Parte de controle de acesso, a gente está falando aí de Firewall, Ubiquiti, Sophos, SonicWall. Perímetro de nuvem aí, né, claro, Azure e Office 365. Gerência de atualização, hoje a HSBS a gente faz licenciamento de praticamente todo tipo de software. Criptografia, a gente trabalha hoje com a Microsoft, Bitdefender e Sophos. Então, agradeço aí a presença de todos nesse webinar. Fica aí os próximos passos, vocês preenchem se quiserem, né, um formulário falando sobre LGPD, tá, para vocês. E vamos agora ao nosso quiz. Deixa eu só beber uma água. Beleza, aqui, André. Vamos. Então você... Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, só para reforçar aí com todos e agradecer a participação. O André vai evoluir com o quiz, também algo bem rápido, com algumas perguntas. Fiquem à vontade em responder e no final a gente vai estar disponibilizando aí para os 3 primeiros uma premiação. O kit 1 vai ter uma garrafa térmica HSBS, um kit de escritório aí com caneta, kit de ferramentas, cubo mágico. Então vão ser esses 3 kits que a gente vai distribuir em até 30 dias, tá? Se Deus quiser, né? Se essa pandemia nos deixar aí possíveis de fazer essa entrega nesse prazo, tá? A gente vai ter aí uma série de restrições no sábado, por mais 15 dias, mas a gente espera que em 30 dias esteja
disponibilizando aí para vocês, tá? André, Pessoal, fique à vontade quando estiver pronto. agora. Pessoal, para quem... Eu acho que eu coloquei muito spoiler lá na apresentação. Eita, já que a gente vai falar de jogo, né? Peraí. Eita, olha aí, Fred, se Fred tiver aí. Olha aí, Hugo. Tô brincando, viu, Guilherme? Vou voltar aqui. Volte, rapaz, isso aí não presta não. Ah, vamos lá. Já que a gente vai falar de jogo aqui, então, para vocês que estiverem acessando via web aí, é só acessar aqui, kahoot.it, então vai aparecer esse pin aqui, vocês vão colocar o número que eu vou disponibilizar. Deixa eu só colocar aqui para funcionar e vou mostrar a vocês aqui. Então, lembrando aqui das minhas amigas que eu estou morrendo de saudade de todas aí, dar um abraço, e meus amigos também, viu? Premiação vai ser primeiro aí uma garrafa térmica, um kit de escritório com caneta, kit de ferramenta, cubo mágico, kit 2 aí, bolsa para notebook, kit de ferramenta, cubo mágico, adoro esse cubo mágico, é muito show. E kit 3 aí, kit de escritório com caneta, kit de ferramentas e cubo mágico. Olha aí, pessoal da HSBS, a marmelada, viu, pessoal? Para não... por favor aí, vamos... Deixa eu colocar aqui. A gente vai iniciar o... Assim, eu coloquei lá para... Deixa eu botar aqui para vocês. Então, pessoal, como é a ideia? Quem tiver com app, digita esse PIN aqui. Caramba. Deixa eu tirar essa musiquinha cabulosa. Então, ó, quem tiver com o computador aí, né? Ele vai digitar aqui esse PIN aqui. Então Yasmin já entrou aqui. E aí a gente vai... São 4 e 13. Leandro, a gente vai entrando aí. E 16 e 15 a gente inicia aqui para a gente começar. Ei, rapaz, Guilherme, aí tomara que não seja. Ei, rapaz, marmelada aí, ó. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha de fundo só para... Eu não sei se eu compartilhei com áudio o meu... Sua tela, né? Minha tela. Deixa eu compartilhar a tela. Tá? E compartilhar novamente aqui com áudio. Então, todo mundo aí, vamos lá. Com áudio, isso. A gente tem
palavras, a gente tem perguntas de verdadeiro e falso. Quando a gente começa aí, eu vou parar aqui. A gente tem verdadeiro e falso e tem de múltiplas escolhas. As de múltiplas escolhas, né, geralmente são 4 perguntas e 3 são verdadeiras. Então, vamos aí ter esse feeling com vocês aí, tá? E aí, Guilherme, tá na hora? Vamos? Ou esperamos? O pessoal ainda tá vai aí. entrar, falta um minutinho só. Falta, pronto. Então, quando der ok, você Pronto. desliga o start aqui. Já deu o ok. Cada um se prepare e vamos lá. Quem entrou. Tô conseguindo ver minha tela, né? Positivo e operante. Tá aí no Kahoot com as pessoas. Ok. Vamos lá. Iniciar, started. E a primeira pergunta vai ser do quiz. O que é o MFA, pessoal? Então a gente tem essa aí, só uma opção. Só uma opção, pessoal. Ótimo. Então é o Multifactor Authentication. Então, autenticação multifatorial. Perfeito. Opa, quem está na frente? Big Nose. Olha aí, narigão. Então, verdadeiro e falso. Quando falamos de SOAR, falamos de gerenciamento de eventos e segurança. Quando falamos de SOAR, falamos de gerenciamento de eventos e gerenciamento de informação de segurança. Opa, só uma pessoa. Não. Gerenciamento, pessoal, lembrando, SOAR é a parte de orquestração, que a gente falou que exatamente é o diferencial, né? A orquestração e automação aí que é o diferencial, por isso que eu fiz aquele caqueado. As considerações de segurança para uma área de trabalho remota incluem 3 aí estão corretas, pessoal. Vamos lá, 3 estão corretas, pessoal. 3 estão corretas, pessoal. Aí. Poxa, que é isso? Alan subiu o pódio. Olha Parabéns, aí. Alan. Já estamos vendo a disputa. Quando um software passa para o prazo de end of support, ele fica vulnerável? Caramba, essa daí foi dada, hein? Aí foi bom demais. André, melhor assim, sem som, tá? Melhor assim. Tá? Melhorou? Com certeza. Vamos lá. Esse aí vezes 2, ó. O que eu falei lá, o modelo de responsabilidade compartilhada. Qual dos itens abaixo a gestão de risco é somente do cliente? Só tem uma verdadeira aí, pessoal. Só uma verdadeira aí. A única que é a gestão de risco é somente do cliente. Enfatizei essa daí. Notaram que a seta ajudou, né? A seta ajudou ali. Botei ali ainda um easter egg ali. Joguei um easter egg. Verdadeiro ou falso? Com o Windows 10 multisessão, eu posso ter uma VM com várias pessoas logadas ao mesmo tempo?
Opa, essa daí. Vamos lá. Alan tá, vamos chamar aqui, viradinho. Vamos lá. Essa daí. Qual o modelo de nuvem que tem o gerenciamento feito pelo fornecedor? São 3 aí as respostas. 3 respostas aí. Essa também tá dada aí, ó, pessoal. Só tem uma errada, vocês têm que acertar 3 aí. Qual desses modelos de nuvem aí o gerenciamento é feito pelo fornecedor? Exato aí, ó. Pessoal, quase todo mundo acertou. Show de bola, show de bola. Olha, Ju aí subiu o pódio. Falta 2 aí, vamos lá. Poucos são os firewalls que fazem filtragem de página HTTPS. Porque não pode ser implantado. Poucos são os firewalls que fazem a filtragem das páginas criptografadas. Por que não são importantes fazer? Verdadeiro ou falso? Isso aí foi o Juan, né? Eita, caramba, aí até estava fácil demais, né? Foi só o apresentador que não soube ler. Esse quem participou da terça-feira, que o Juan explicou fantasticamente isso. Ó, penúltima. Então, ó, no acesso condicional falado por Tiago, caso uma pessoa faça login no Brasil e 5 minutos depois faça login em Paris, o acesso será falho? Que legal. Aí, pessoal. Tiaguinho. Tiaguinho falou direito. Tiaguinho quando passa é pra torar. E aí, o último. Vamos finalizando aí. Como eu posso saber se meu ambiente na nuvem Microsoft está em conformidade com alguma legislação ou norma? Opa, eu falei esse nome aí. Qual foi o nome que eu falei? Essa aí é o final do final do final aí. Vamos ver quem será o número 1. Será que vamos ver uma reviravolta aí? Será? Aí, passei, viu? Ainda bem que eu passei direito. Olha aí o pódio. Terceiro. Aí, Joanes. Segundo, David. Terceiro. Olha aí o primeiro. Desculpa. Alan. Alan foi do começo ao fim. Alan foi aí o número 1. Pessoal, então, Adri, tira o print aí de quem foi. A Adriana vai ser a responsável aí por estar enviando a vocês. Então, desde já, agradeço muito a... Deixa ele parar de tocar aí. Doutor Alan, coloque o seu e-mail aqui no lado e o seu telefone. Joanes também, Davi também. Vou fechar aqui. Posso fechar aqui? Pode. Coloquem seus e-mails seus telefones, tá? Porque aí a Adriana vai entrar em contato com vocês e vai evoluir aí para fazer a entrega assim que for possível, tá? Gente, mais uma vez queria agradecer a quem ficou aí até o final, agradecer também a Nadilson pela apresentação, a primeira apresentação, Juan, Tiago, Antônio, André, muito obrigado aí pela sua apresentação de hoje. Lembrando que esse material será disponibilizado a todas as pessoas que se inscreveram ou colocaram os e-mails aí no chat, tanto o webinar quanto o conteúdo apresentado.
E no mais, agradecer mais uma vez e passar a mensagem para todos se cuidarem. A gente espera que todos estejam com saúde e continuem com saúde e fiquem em casa se possível. Ok, André? Obrigado, pessoal. Beleza. Muito abraço. Guilherme, eu também gostaria de agradecer a todos, a presença de todos, e fazer também um agradecimento especial à Adriana, né? A Adriana Muito obrigado, verdade. Merecidíssimo. A Adriana é a nossa gerente de marketing, né? Ela foi a idealizadora, organizadora e que executou toda essa semana desse webinar. Então, parabéns aí, Adriana. Muito obrigado pelo seu trabalho. E obrigado a todos que compareceram e prestigiaram o nosso evento. Ótimo. Beleza. Um abraço, senhores, e um bom final de semana. Até mais. Até mais, pessoal. Um abração.